Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Epson Araújo e eu estou aqui com a presença da Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá, Epson? Tudo ótimo também. Nós dois, né, somos psicólogos tomistas e estamos aqui, né, se não me engano, é o 10º episódio do podcast Angélico. E esse episódio de hoje é uma ideia muito recente, vai ser um formato até novo, assim, porque dentro desse podcast a gente quer fazer diversas modalidades, né, dentro dele. Algumas playlists vão ter assuntos mais acadêmicos, né? Outros vão ter assuntos mais de atualidade. A gente fez até um separado para cinema, né? E coisas relacionadas à pessoa, né, poder escutar aquilo e melhorar a sua qualidade de vida, buscando as virtudes, enfim. E isso estaria no Angelizando-se. O episódio de hoje é um episódio somente para conversar. Então, eu e a Dani iremos conversar sobre a nossa... o que a gente cada um está fazendo hoje, né? Nossas próprias vidas, nossos próprios trabalhos, assim, nossos empreendimentos, né? E nessa coisa de um Assuntos diversos, saber né? assunto diverso. Nisso de um saber da vida do outro, né? Pode vir entendimentos interessantes, né? Reflexões interessantes. E aí eu já adianto vocês, né? Não necessariamente vai ser o intuito de ensinar algo, né? Não estou buscando termos técnicos de psicologia, a princípio. Não estou buscando... Não é uma aula, não é, né, recomendações nem nada. Somente conversa, né, entre mim e ela. E se essa conversa acabar, né, tocando em algo positivo que você estará ouvindo, aí já é uma avalia muito, muito boa, né, muito interessante. Então, essa é a dinâmica, beleza? Então, Dani, me diz aí, né, o que você anda fazendo assim na sua vida? Desde a última vez que a gente conversou, né, no primeiro episódio, lá sobre, né, quem somos nós, né? Quero saber, né, sobre o que você anda fazendo, dos seus trabalhos, os seus desafios atuais, junto com a psicologia, também na vida, um pouquinho de vida pessoal também, pode colocar, enfim. Quero saber. Eu, né, ando atendendo cada vez mais. Graças a Deus, não tô reclamando não, gente, pelo amor de Deus. Então, eu ando atendendo cada vez mais. Quero, né, eu já até falei com o Epson uma vez, né, eu quero atingir mais o grupo feminino, o atendimento ao grupo feminino, chegar a... Porque estamos numa época que nós mulheres precisamos disso, né, precisamos desse espaço. Então, conforme eu vou vendo, né, nos atendimentos, com as amigas, na igreja, né, nos ambientes que eu frequento, eu vejo cada vez mais essa necessidade de mulheres estarem se preocupando com o espírito, com a alma, né, com o psicológico mesmo, até com o físico, vamos dizer assim, porque as coisas estão fazendo a gente ser tão solto, né, no mundo, né? Do que você quer, tudo que você quer tá ótimo, tudo que você quer, entre aspas, aceitação, né, a autoaceitação. Só que estão fazendo de forma tão relativa que as mulheres estão meio que perdidas, né? Se ela quer uma coisa... De que forma você vê essa forma relativa, assim? De que maneira? Quais exemplos, assim, por exemplo? Vou dar um exemplo. O meu cabelo é cacheado, né? E aí tem uma onda do cabelo cacheado que todo mundo tem que ter o cabelo cacheado. E aí quem alisa o cabelo já tá fora dessa onda. Então começa a ser rejeitada essa possibilidade. Eu vou tentar falar de uma forma bem compreensível para todos, né? Porque nem todo mundo tem cabelo cacheado, então não vai entender. É como se você tem um cabelo cacheado e você alisa, você vai ser mal vista, né? Por esse povo. E aí quem quer alisar... Que mudou da década passada pra cá, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, assim, crescendo, né? Não era muito assim, não. Todo mundo queria alisar, né? Mas que agora veio uma contra-resposta. Exatamente. Essa é a contra-resposta, é justamente isso, né? Todo mundo tem que alisar, todo mundo quer alisar, todo mundo tá alisando. Aí, nisso, falam que não era exatamente a vontade de todos. E aí falam, vamos voltar ao cabelo original.
E aí todo mundo tem que estar com o cabelo enrolado, todo mundo tem que estar com o cabelo enrolado. Então aquela pessoa, aquela mulher que quer cabelo alisado, que é o direito dela querer o que ela quer, né? Ela é mal vista, às vezes ela tem até medo de alisar, porque fala, você vai ser escrava da... Chamam de progressiva, né? Alisar o cabelo. Você vai ser escrava da progressiva, né? Escrava da chapinha, não sei o quê. Mas você se prender a algo que você não está com vontade, não está se sentindo bem, ou talvez não queira o cabelo enrolado porque não quer mesmo, não é também uma forma de ser escravo? Então é esse relativizar que eu tô falando, o Epson, né? O gosto da mulher não está sendo relativizado porque se ela quer uma coisa que vai contra a, entre aspas, moda, ela começa a ser perseguida, entre aspas. O cabelo cacheado está na moda hoje? Eu não sei, tá? Eu tô perguntando real, assim. Tá na moda ou querem colocar na moda, né? Então aí dessa forma acabam perseguindo. As cacheadas entre si acabam se perseguindo. Não é quem... Como uma forma de resistência, porque Isso. eu já vi... Isso mesmo, uma forma de resistência, perfeito. Já entendi tudo. Porque eu já vi em supermercado umas embalagens assim, né, de produto, né, de shampoo de cabelo cacheado, né, pra mulher. E eu não sei se eu peguei a mensagem de resistência, sabe? Tipo, não sei se estava escrito resistência, não acho que não, mas tipo, um pouco dessa mensagem, sabe? De tipo, se liberte da chapinha, sabe? Eu vi isso na embalagem, assim, entendeu? Isso que eu tô perguntando. Sim, é muito isso. Tem algumas mensagens que são colocadas nessas embalagens. Não sou contra ter, até porque eu tô cabelo cacheado e eu gosto de usar assim, é porque é o meu gosto, não porque estão mandando eu ter o cabelo cacheado. Mas o que acontece nessas embalagens faltava muito produto para cabelo cacheado. Realmente faltava nas farmácias, faltava muito. Mas com essa nova onda começaram a surgir novos produtos. Muito bom, graças a Deus, eu gosto, eu uso. Mas dentro desses produtos começam a ter mensagens de você precisa se libertar, você não sei o quê, né? Então você começa a se sentir escrava daquilo também, né? Porque você não pode querer outra coisa além daquilo. Você uma pessoa que às vezes quer emagrecer porque quer emagrecer, não porque tá com gordofobia sobre si ou porque alguém tá caçoando dela, é porque quer emagrecer, tá com vontade. Ela quer se sentir magra, quer olhar no espelho e falar assim, tô feliz assim. Ela começa a ter medo de emagrecer porque tem medo de falar que não tá aceitando o próprio corpo, o corpo atual. Então elas começam a ter esse tipo de medo, né? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela tentou me explicar, ela ia fazer uma bariátrica. E ela parecia que ela precisava da minha aprovação e da aprovação dos demais para ela fazer essa bariátrica, porque ela não se sentia bem em querer e não querer o corpo que ela estava atualmente. Né? Ela precisava convencer o outro, mas ela queria tanto emagrecer e aquilo ia fazer tão bem para ela ia se sentir bem. Ela estava muito mal com aquilo, né? Com o atual corpo, ela não estava se sentindo bem, ela não estava feliz, e ela queria emagrecer e falou que tentou todas as possibilidades, e aí, né, o médico indicou a bariátrica e ela foi fazer, né, por indicação médica, bariátrica, gente, pelo amor de Deus, só por indicação médica, tá? Sim, por indicação, por indicação médica ela foi fazer, mas você vê, isso foi na faculdade, né, você vê que ela teve essa necessidade de explicar. Por quê? Porque as pessoas não aceitam bem, e ela inclusive falou isso, né, na época. As pessoas não aceitam bem eu querer emagrecer. Mas é algo que ela queria, e por que ela não pode querer isso? Né? Vai fazer mal para ela querer isso? Se fosse no caso de uma bulimia, né, uma anorexia, esse emagrecer é doentio, né, é um transtorno. Mas se ela tá querendo emagrecer de uma forma saudável, com indicação médica, com ajuda médica, por que ela não pode fazer isso? Por que a gente tem que estar sempre no 8 ou no 80? Então, é isso que eu comecei a falar. Então, as mulheres estão precisando dessa mediania, né? Dessa busca terapêutica, de se encontrar, de se entender, de saber o que quer e não o que o outro quer por ela, né? E eu me sinto muito bem nessa área, né? Já até falei contigo, Epson, uma vez. Eu gosto de atender mulheres, eu me sinto bem atendendo, eu fico feliz quando elas saem da terapia
confiantes, eu vou dizer até essa palavra confiante, não é diminuindo o outro, mas confiantes, sabendo quem elas são. E isso me faz muito bem, porque as mulheres estão precisando disso, elas se perderam muito nisso com o passar do tempo. Não vou dizer que foi um determinado movimento ou outro que causou isso, mas é algo que a própria sociedade fez com o ser humano, né? A gente até falou no outro episódio, né? Essa rapidez, né? Tudo muito rápido, tudo muito a pessoa tem que ver, o outro tem que ver, e as pessoas começaram a se perder de si, não saber quem são. E eu tenho percebido isso muito forte nas mulheres. Não sei se o Epson percebe isso também nos homens. Isso chega na sua terapia, então? Essas questões, assim? Muita coisa, muita coisa. É uma das maiores questões, não se entender, né? E tentar seguir um certo projeto midiático, né, sobre o que é ser mulher, que na verdade não é como elas estão se sentindo. Outro exemplo muito, muito claro e muito óbvio é a questão da submissão. A mulher cristã que quer viver a submissão com seu marido e ela literalmente não pode falar isso para ninguém, porque senão ela vai ser caçoada, apedrejada, chamada de tola, né? Ela não pode querer isso. É proibido para ela querer isso. Não cheguei a ouvir isso de mulher pessoalmente, mas só para complementar isso, eu tive conversa recente com um pároco na minha paróquia, e assim, né, ele falando dessa questão, né, tem mulheres que querem realmente, talvez, ser do lar e tal, e essa questão de submissão, né, tem uma explicação, mas não preciso falar agora, vai perder o ritmo. Mas mulheres querem ser do lar, né, e tipo assim, até mesmo meninas, né, da própria igreja, né, da própria paróquia, falando assim, olha, que século o senhor está, padre, né? Não, mas eu tô no século XXI, né? Mas se você ficar falando mal de uma mulher que quer ser do lar e tal, coisa assim, você estaria ofendendo a minha mãe. Porque minha mãe me criou muito bem, tocou muito bem a família, a casa, ela é feliz, bem sucedida na sua vida, né, familiar, e, sabe, ela não merece tipo de ofensa porque é do lar, né? Enfim, só um complemento aí que você tá falando. Perfeito isso. Esse seu exemplo foi ótimo, porque é exatamente isso. Nossas mães, nossas vós, né, que fizeram isso, elas estão erradas porque elas quiseram isso? Pode até ser a mulher que quer trabalhar, tá ótimo também, né? Eu trabalho. Claro. Não sou contra isso. Também não sou contra exatamente isso, não. Mas eu sou contra você delimitar aquela mulher que quer fazer diferente. Que quer apenas ser do lar. E é um grande trabalho, é importantíssimo. É importantíssimo. Nobre, né? Nobre. Nobre, importante. Aquela mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa. Eu vou te dizer, é um dos trabalhos mais difíceis que existem. É um trabalho isso, né? É um dos trabalhos mais difíceis que existe. Você está moldando um ser humano. Né? É um ofício. Um ofício, uma missão, né? Um trabalho, mas enfim, né? Eu também gosto de dizer isso como um ofício, sabe? Enfim. Sim, porque de fato é. E às vezes até quando a gente diminui essa mulher que quer ser submissa do lar, e a submissão não é se tornar inferior, gente. Vamos com calma, né? Porque não é isso. Ser submissa é agir conforme a crença dela, né? Não é se ser inferior ao homem. Geralmente o homem tem o seu papel e a mulher tem o papel dela nessa crença. Então, essa mulher que está ali no lar, às vezes, por a gente diminuir tanto esse trabalho, tem aqueles maridos que realmente são ruins e diminuem esse trabalho dessa mulher, né? Que chega e fala, não está fazendo nada, tem mais a que fazer isso, né? Por quê? Porque nós mulheres mesmo, né? Às vezes a gente persegue esse tipo de mulher. E isso não é bom. Nós temos que nos apoiar, nos ajudar, né? Sim. Porque ela quer ser do lar e ela tem o direito dela escolher isso. Não só a mulher cristã, né? Às vezes a mulher muçulmana também. A gente não entende por que ela está usando o hijab, né? O véu delas, né? Que é o chamado hijab, e às vezes tem outro tipo de véus que eu não lembro o nome. De burca, mas eu sei que não é necessariamente tudo burca, né? Tipo hijab, né? Tem a burca também. Tem o hijab, é aquele mais simplesinho, né? Que mostra o rosto.
tem enfeitezinho até, às vezes. Eu vou usar o hijab, que é geralmente é o mais visto, né? Geralmente a gente não vê mulher de burca por aí no Brasil, mas é comum, né? Acontece muito lá no Oriente Médio, né? Oriente Médio, né? Nos Em países muçulmanos. alguns países, né? Com a aleixaria. Mas essas mulheres que usam hijab, nem todas estão sendo obrigadas a usar. Às vezes elas querem. E a gente não pode julgá-las por isso. É a crença delas. E elas querem. Alguns lugares até permitem não usar e elas ainda estão usando porque querem. Sim. Né? Tem maridos que permitem não usar também, né? Porque lá tem a questão de permissão do marido. Mas elas querem usar. E por que a gente... E geralmente não julgam tanto assim, né? Essas mulheres que usam hijab. Julgam mais aquela mulher que fala que quer cristã, que quer ser submissa ao marido e à sua casa, né? Ao seu dever de mãe, entre aspas. Dever, entre aspas. Aí vem coisas de problemas caseiros, entre aspas, do mundo ocidental, né? De controles, né? Enfim, né? Opressões, né? Mas aí, então quer dizer que ultimamente você tem se dedicado muito a entender essas questões e ajudar a mulher nisso. Isso mesmo. Seu trabalho, você, tipo, aonde você quer chegar, assim, com tudo isso? Eu quero chegar assim. A mulher saber se conhecer é muito importante. Ela saber realmente o que quer e não ser levada pelo que a mídia diz que ela deve querer. Né? Não só a mídia, né? A sociedade, vou usar a sociedade, pelo que a sociedade diz que ela deve querer. Se aquela mulher ali quer trabalhar, ela conseguir trabalhar, poder trabalhar, ótimo, maravilha. Se ela quer ser do lar, ela conseguir ser do lar, ótimo, maravilha. E a gente se apoiar desde que ela não se fira. Né? Desde que, por exemplo, ela não esteja num relacionamento abusivo, num casamento abusivo, que apanha em casa. Ela conseguir saber realmente o que ela quer. Ela quer. E eu acho isso importante. E tem se perdido justamente pelo relativismo, né? Algumas coisas são boas, né? Tipo, a mulher ser totalmente livre é muito bom, mas ela querer, por exemplo, ser do lar, ou querer alisar o cabelo, ou querer emagrecer, não é bom. Porque tá indo contra a agenda de... Você tinha usado um termo muito bom, que é de resistência, né? A agenda de resistência. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero que as mulheres consigam saber o que elas querem. E eu quero que elas busquem terapia para isso. Então, eu estou tentando trazer esses entendimentos na terapia, né, com as mulheres. Saber o que elas querem. Literalmente isso. Não levá-las a ser todas elas serem submissas e tal. Elas saber o que você quer. Né? Fulana, o que você quer? Esse poder de decisão, né? Porque ter esse poder de decisão. Esse poder de decisão, né? Porque eu posso considerar muito, em minha opinião, né? Eu considerar muito isso do ano 2000, tá? Na década de 90 e anos 2000. E hoje, na década passada, eu considero já o público LGBT em específico, mas vou chegar lá. Questão de mídia, né, questão de produtos, né, vender imagens, vender um perfil, ou seja, a questão da mulher deu muito dinheiro, sabe? Sendo por comerciais, né? Vamos botar exemplos brasileiros aí, né? Comerciais de bebida alcoólica, por exemplo, né? Sempre coloca as mulheres lá daquele jeito e tal. Ou seja, né? Isso traz audiência, isso logo traz dinheiro, né? Verdade. Ou até exemplos, né? Um exemplo fora desse de comercial. Eu lembro muito, né, da questão de Friends, quando Friends, lá na década de 90, né, tava bombando. Assim, o penteado da Jennifer Aniston era a coisa, assim, a ser seguida, né? Aquele penteado que cai aqui, assim, sabe? Eu não sei explicar os termos. Mas aquele penteado dela que vem assim no canto, cai aquele loirinho que ela tinha e tal, aquela cor, né? Acho que era com luzes, né? Com luzes, né? Cara, aquilo, eu já fui ver sobre isso, aquilo ali foi uma febre, entendeu?
as mulheres queriam ser como ela, queriam ter um penteado assim como o dela e tal. Ou seja, né? Indústria, né? Isso traz dinheiro. Né? Então, a Que é mulher. justamente o cabelo escovado, aquele, né? Que é um cabelo que ele tem uma certa armação ali por conta da escova. E Sim, que ficou muito na moda, né? Fazer escova no sim, cabelo sim, ficou muito na então a moda. gente tá falando aqui, né, de uma situação de uma década passada, por isso que eu falei, né, que isso que a gente tá vivendo hoje é uma espécie de uma contra-resposta, né, e, e isso foi, né, enfim, isso dá muito dinheiro, né, falar sobre mulher dá muito dinheiro, traz muito retorno, você tem canais em televisão que, se você falar sobre mulher, né, vai ter audiência, vai ter o comercial, isso traz muito dinheiro, né, então tudo aquilo que traz muito dinheiro, aí você se questiona, né, o quanto você se perde, a sua identidade você acaba se perdendo no meio da indústria, né? A gente chama isso até de pink money, né? Dinheiro rosa. Porque a Gillette, por exemplo, tem aquela Gillette amarelinha e uma Gillette rosa. É a mesma Gillette. E vendem totalmente diferente, totalmente mais cara, né? Mas é a mesma Gillette, só muda a cor. E É a era lâmina, assim né? que No estavam caso, a fazendo. questão da lâmina. Né? Sim, É é a mesma a mesma coisa. lâmina, o mesmo cabinho, né? Só cor diferente. É interessante. Acho que já ouvi falar sobre esse tema, você dando esse exemplo agora. E eu mencionei a questão LGBT, né? Porque eu vi recentemente. Eu passei pra ti, né, Dani? Aquele vídeo lá, né? Os sites mais visitados do mundo, né? E Sim. entre os maiores, né, são os sites, né, de conteúdo adulto, né? E assim, e aí, né, um amigo meu falou, né, me disse assim que o povo brasileiro, aí eu não sei a veracidade total desse dado, tá? Mas um amigo meu de confiança, tá? Que bem entende desses assuntos assim e tal. Ele falou que o povo brasileiro é um dos que mais consomem filmes, né, desse gênero com população transexual, entendeu? E a gente sabe, né, que ocorrem muitas violências psicológicas quanto a isso. E não precisa ser científico para falar sobre isso, tá? Eu já Verdade. já li vários relatos de atrizes, assim, né, sem ser trans e tal, atrizes, assim, falando quanto já sofreu dentro desse ramo, assim, sabe? Tem documentários, né, que falam sobre isso, podem até depois É, pesquisar. Sempre tem um documentário falando sobre isso. então, assim, né, e isso traz dinheiro. A gente não tem muito, né, como rastrear esse tipo de dinheiro, assim, né, sei lá, não sei os meios, eu particularmente não sei. Mas traz muito dinheiro, entendeu? Sites, né, de conteúdos adultos, né, eles têm são os mais visitados. Eu mostrei esse vídeo aí, né, pra ti. Pô, quanto dinheiro isso é envolvido, sabe? E aí também você já tem a mulher, né? Você vai acumulando, né? Você tem mulheres, né, sendo tratadas dessa maneira, né, como objeto por lá. E aí você vai acrescentando esses outros públicos, né, que eu acabei de falar e tal. Então, assim, então eu tenho essa visão, né? Tudo que traz muito dinheiro, né? Você tem que se questionar, sabe? Questionar a sua identidade, a sua vontade, o seu caráter. Às vezes o consumismo compulsório por entretenimento, seja ele qual for, né, ele às vezes pode nos levar a uma perda de caráter. A gente se esquecer quem nós somos, né? E Nossa, virarmos perfeito isso. meramente, né, Só meramente para acrescentar isso que você está falando, isso lembra muito a questão das novelas da Globo, né? Que a gente, pelo menos na minha adolescência, era muito comum a novela das 8 que estava passando começar a colocar as modas que seriam da escola, né? Tipo, se a fulana da novela estava usando uma pulseirinha, todo mundo na escola iria usar essa pulseirinha, né? Se a fulana da escola da Globo, lá da novela das 8, estava surfando, todo mundo ia querer surfar. E era realmente uma onda. Não sei se hoje ainda é assim, não acompanho muito. Eu acho que a novela da Globo atualmente não tem tanta força como nos anos 2000, assim, sabe?
Era muito forte, era muito forte. Na época era muito forte. Eu lembro disso, assim. Mas continua, por favor. Te interrompi. Não, mas sei lá, acho que é esse aí mesmo, assim, entendeu? Não, eu ia continuar te perguntando, né, assim. Então, você, né, você trabalha com as mulheres, né, com essa missão, né, com esse sentimento de elas se conhecerem, né, se identificarem, né, E se e aí onde fortificarem fortificar, né? contra justamente relacionamentos abusivos, né? Contra essa mídia, né? Essa sociedade que empurra vontades que não são necessariamente delas, se fortificarem contra tudo isso, para que elas saibam ser quem elas são de fato, né? Elas saibam quem elas são. É Sim. isso que impede a mulher de estar num relacionamento abusivo, ela se conhecer, ela saber o que ela quer. Sim, isso é muito importante. Não só para mulher, como homem também, né? A pessoa se conhecendo, né, dando valor, né? Ela vai saber aonde se ingressar ou não, sabe? E a mulher, né? No caso, tem situações mais específicas, né? Como que você está falando, né? Mas o homem também, eu vejo que também tem especificidades deles, né? Tal. Mas é muito interessante isso que você está me trazendo, Dani. É um campo de abertura de possibilidade muito grande, né? E aí deixar bem claro, né? Não é porque a Dani, né, assim como eu, né, tem a fé, né, dela, né, ela mesmo ela falou no meio do episódio, né? É porque ela tem a fé dela que, como profissional, ela vai buscar induzir as mulheres a seguirem como ela segue o seu estilo de vida, né? Mas Exatamente. ela com a É porque eu psicologia. estaria fazendo justamente aquilo que eu não quero, né? Que elas façam, né? Eu quero que elas se conheçam, elas saibam o que elas querem. Então, se eu induzisse, eu não estaria sendo exatamente a sociedade, a mídia, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Isso não está certo, e nem é o trabalho de um psicólogo induzir ninguém a Então, nada. de modo profissional, né, realmente não caberia isso, né? Não caberia. E aí, se ela quiser chegou a essas conclusões as mesmas que as suas, do livre-arbítrio dela consentir com isso ou não, né? Então é bom sempre assim deixar claro, porque a gente está aqui, né, nesse episódio específico, deixando transparecer um pouco nossa vida pessoal, ainda, né, que a gente não, nossas opiniões, né, que escapam, né, tipo teorias acadêmicas de psicologia, sabe? Mas um pouco na nossa percepção, né, sobre o mundo que às vezes não estão nas páginas do livro, né, de psicologia que são de 1920, por exemplo, sabe? As Sim. questões atuais são só as questões atuais. Embora, né, aí que tá a situação, né? Ler a Suma Teológica, né, buscar sobre uma filosofia perene sobre o ser humano, buscar seguir a própria psicologia atomista, como nós dois seguimos, né, traz essa leitura do homem e a gente não segue à toa, né? Traz essa leitura do homem, fala do homem, tanto o homem quanto a mulher, né? Fala o homem como ser humano. Essa leitura dele como ele verdadeiramente ele é, né? Sem ruídos por conta de contextos sociais, por conta de visão política, e algo muito historicizante, né? A visão tomista do homem, né? Essa visão metafísica, né? Buscando, né, a sua integralidade e que ultrapassa o tempo nesse sentido de ser algo muito contextual, né? Então, o que a Dani vai fazer? A Dani ela vai, né, estudar o homem e também saber a especificidade da mulher, né? E com isso ela vai ajudar a mulher que ela atende, me corrija se eu estou errado, ela vai ajudar a mulher que ela atende sem misturar com a fé que ela segue, né, a fé que a Dani segue, mas entendendo aquela antropologia, né, sobre o homem, né, as paixões, né, as características, o espírito, enfim, ela vai levar isso para a clínica dela, né, para dar aquilo de pelo menos pontos interessantes que a mulher
pode aprender e conquistar, né, sendo o estilo de vida que ela vive, né? Então, levando a saúde, né, levando a virtude, né? Então, a virtude, né, humana, de modo natural, né, ela pode encontrar aí naquela terapia com a Dani, independentemente, né, de ela ter que seguir um caminho, como você falou no caso, né, mais cristão, né, que tem uma proposta, né, para a mulher viver daquela maneira, e propostas, né, baseado, né, naquilo que também traz virtudes para o próprio ser humano. Mas, né, como a Dani, como profissional, ela tem que também estar aberta, né, para essas outras versões. Só que aí ela vai fazer a leitura, né, do que mais atrapalha as mulheres, né, e isso, como você falou do início, né, e ajudá-las a refletirem sobre essa posição dela e, né, trazendo saúde nisso. É isso, Dani. Perfeito. Não, é isso mesmo, porque é interessante você ter falado isso, porque às vezes as pessoas acham assim, porque psicólogo tomista só atende católico. Não, pelo contrário. A gente pode atender todos. Eu vou dar exemplo a minha experiência. Atendo ateu, né, protestante e até budista. Olha como é diferente. Não é? Tudo muito diferente. Ateu, protestante, atendo católico também, é claro, né? Tô dizendo desses três por ser muito diferente do que eu sou, de quem eu sou. Porque quem eu sou não é a psicóloga que eu sou, né? Eu tenho a minha vida, né, minhas convicções, meus propósitos, né, tudo. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu, como psicóloga, tenho que ser eu, pessoa ali. Porque eu tenho que ver o que aquele meu paciente precisa, né? Geralmente minha paciente, porque eu atendo muito mulheres. Então, eu tenho que ver o que a minha paciente precisa. E se a minha paciente é ateia, eu vou ouvir as queixas dela de acordo com a vida que ela tem. Com a vida ateia que ela tem. E não há necessidade nem de mencionar cristianismo ali, apesar da minha abordagem ser tomista e São Tomás ser cristão. Né? O que a gente até falou naquele primeiro episódio, né, da nossa apresentação, o que não tem nada a ver de ser cristão. Imagina se eu fosse julgar a psicanálise porque Freud foi judeu, ou julgar a psicologia analítica porque Jung foi judeu também. Então, não tem como eu fazer isso. Não faz sentido. Né? Eu não posso julgar a logoterapia porque Viktor Frankl foi judeu. Tem um monte de judeu, né? Teórico. Sim, realmente, né? Para pensar aqui. Só fui falando de judeu. Vou tentar pensar alguém que não é judeu. Não, mas isso é até importante para entender que também, tá, a gente tá falando essas coisas aqui, mas eu também concordo, né, que eu não sigo uma psicologia totalmente apartada das questões metafísicas, ou quem sabe até mesmo desconsiderar não existe Deus, nada disso, né? A gente segue uma abordagem, né, que o próprio São Tomás vai ter um centro, um teológico, né, de que é Deus, nessas coisas. Só que aí, para cada pessoa, uma coisa que eu aprendi na minha formação e de abordagem ateia, tá? É a abordagem de Heidegger, mas que eu acho que é importante trazer para o ambiente da clínica aquilo, uma construção artesanal do que a pessoa mais precisa e do que ela mais consegue trabalhar melhor com as suas intervenções, mesmo que, por exemplo, no caso da pessoa ateia que você atende, você não vai tocar muito em pontos, né, de virtudes cristãs, por exemplo. Você não vai fazer isso no seu espaço. Mas você sabe que as virtudes que você estudou veio por conta de um cristão que falou, de um filósofo cristão que falou, que ele está unido em uma finalidade última que é Deus.
Então, Sim. para cada um. Tipo assim, se eu atender uma pessoa que é católica, e eu tô falando de mim, olha, eu vou ter essa liberdade de usar exemplos bíblicos, por exemplo, porque ela vai pegar na hora e vai saber. E Entendeu? até com Você a fala. ateia dá para fazer isso. Porque É. a nossa sociedade, de certa forma, ela foi construída sob uma base cristã e geralmente todo mundo conhece. Né? Por isso que a gente às vezes dá exemplo de personagens bíblicos, porque geralmente todo mundo conhece. Sim. Então, assim, a gente não tá aqui apartando a psicologia, né? Porque eu não tenho medo de dizer isso. Até porque existem outras abordagens, assim. A abordagem da psicologia que eu sigo, ela não é ateia. Tá? Ela é teísta. Agora, para cada pessoa, né, que vai chegar ali e vai ter contato comigo, né, vai necessitar de um cuidado artesanal. Artesanal é único, né? E aí é uma construção que você vai realizando, né, com isso. Então, a gente, né, não vai estar apartando, né, a psicologia atomista de Deus. Isso aí seria quase uma heresia. Só que, né, no contexto atual de cada um vai pedir. A gente segue o ritmo do paciente, né? A gente vai seguir o ritmo do paciente. Acho que é bom deixar isso bem explicado, assim, né? Porque eu sei que existem já alguns psicólogos tomistas, né? Que vêm de curso, já são mais famosos, que já até tocam nesses assuntos assim, mas ainda assim não é algo, né, muito totalmente conhecido, né? Não é conhecido Geram dúvidas. pelo público, né? Conhecido realmente, não é conhecido pelo público, e é sempre bom deixar isso bem, bem claro, né? E assim, porque a ciência necessariamente tem que estar apartada, né, das questões sobrenaturais, não necessariamente vou nem falar de religião, vou falar de metafísica né, e realidades sobrenaturais, né? Porque tem que estar apartada, né? Eu gosto muito, né, de usar exemplos de milagres que não foram, né, explicados, né? A ciência não conseguiu explicar para além do materialismo natural, né? Que vai apontar que realmente isso aqui não tem na Terra, sabe? Não tem explicação. Questão de São de Sudário, estava lendo hoje de manhã, também, né, sobre a gravura, né, de Guadalupe também, pô, é riquíssimo, sabe, essas coisas assim, entendeu? Mas, né, para cada um que vai chegando ali, né, cada pessoa, a gente vai se adaptando, né, mas sem perder nossas convicções, sobretudo as convicções antropológicas, né, sobre o homem, sobre o seu corpo, alma e espírito. Né? Isso a gente não vai perder. Né? Sim, até porque o nosso entendimento, né, a filosofia de São Tomás de Aquino, ela vai passar por isso tudo. Não tem como a gente sair de uma coisa. A gente vê sim outras abordagens, não com. Por isso que eu sou tomista, né? Porque eu acho mais completa. Mas assim, a gente vê sim outras abordagens, né? Eu vejo isso na Gestalt, vejo isso na TCC. Na Jungiana. Na Jungiana. Na Jungiana, inclusive, é muito forte isso. Muito forte. Uhum. Sim. Tem um livro, né, que eu falei, né? Psicologia e Religião, de Jung, e é muito forte essa questão espiritual na psicologia junguiana, porque faz parte da gente. O espiritual faz parte da gente. A pessoa pode ser ateia, mas ela tem o espiritual dela ali. Tem. E por isso que a gente consegue resultado numa terapia, por exemplo, porque ela tem o espiritual dela ali, ela não se torna, se tornou ateia e magicamente perdeu o espírito. Não, claro que não. Não é assim. Não é assim. Mas é interessante, então, saber do seu trabalho, né? Mas aí você tem que falar de você também, Epson. A gente foi falando, a gente entrou em vários assuntos aqui. Mas como a ideia que é a sua consideração sobre isso, né? Vai, fala aí. A ideia a minha consideração sobre as mulheres ou o que eu tô fazendo? Sobre o que você tá fazendo, né? Até a questão de você poderia fazer até um contraponto comigo com relação ao atendimento aos homens, porque, como eu disse, né, a minha experiência maior é com mulheres. Eu atendo homens também, às vezes, não sempre, mas a minha experiência, a minha especialização, né, tudo é sempre voltado para as mulheres. Como que é a sua experiência, assim, né, mais geral?
Eu acho que a minha opinião, tá? De novo, isso não é científico, não é, entendeu? É questão de opinião, visão, tá bom? Essas coisas, né? Você pode ouvir, achar isso verdade, não pode me criticar, mas eu não tô falando isso como se eu quisesse ensinar para você, para Dani ou para vocês que tá ouvindo. Mas a minha opinião é que é, o materialismo ele rege, se as pessoas perceberem, ele rege as relações, né, atuais. Hoje os homens, né, eles porque vamos lá, porque desde da Revolução Industrial para cá se criticou muito, né, as posturas do homem, né, que realmente fazia a mulher como via a mulher como inferior, né? Aliás, até mesmo sendo bem honesto, assim, né? Na Idade Média existiam várias existiam assim visões muito boas assim sobre as mulheres. Algumas mulheres já chegaram a ser líderes de algumas coisas de feudo, só sabe? Já vi isso em história, até para desmistificar um pouco. Mas ainda assim, a mulher não. Na Idade Média. Perdão, na Idade Moderna, tá? Na saída da Idade Média para a Idade Moderna, eu posso falar isso como com um pouco mais de segurança, porque eu já estudei sobre isso. Ou seja, não estou falando da Idade Média no início, tá? Estou falando já no final da Idade Média para a Idade Moderna. Eu sei que tinha muito essa visão, né, da mulher como ser mais emotivo, né? De às vezes não ter ser levado, tipo assim, por exemplo, eu boto o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, né? Da teologia dela, e que eu acho que de uma certa forma pode ser pegado um ramo aí do tomismo, assim, sabe? Santa Teresa ela não vai contra o tomismo. Eu tenho uma visão dessa e alguns amigos meus já falaram. Mas Eu assim, concordo. mas assim, tem aquela coisa, né, por ela ser mulher, né, e aí teve que passar por um monte de ser cauteloso mesmo, né, no sentido dos livros que ela escrevia e tal. Era um pouco mais difícil, sim, sabe? Isso não tem como fugir. Isso, é nisso que eu quero dizer, sabe? E ela, assim, né, já é a Idade Moderna, Santa Teresa, né, mas por isso que eu falo, né, da saída da Idade Média para a Idade Moderna, né. Mas aí, já depois, assim, né, mais há uns 2, 3 séculos, né, já considerando a Revolução Industrial, eu vejo que isso piorou por conta muitas das questões do materialismo. O homem aprendeu a industrializar o seu material, né? E a indústria ela é mais sistemática, né? E a indústria ela vai ser sustentada por bancos. E bancos é algo mais sistemático, né? E isso muda muito na sociedade. Eu vou falar porque eu estou falando isso com quase propriedade, que eu não sou formado, mas você vai entender, Dani, e quem está ouvindo vai entender. O banco, todos os bancos mais antigos, muda muito o modo como a sociedade se relaciona. A gente não se questiona muito para pensar sobre isso. Banco, indústria, empregado homem. Então, antes o homem na Idade Média vivia um ritmo, né? Um ritmo mais camponês. Né? Depois, na Revolução Industrial, ele vive um ritmo, né, mais proletário. Né? Então, proletário no sentido industrial. Né? Então, o homem, isso lembrando, é a minha opinião, o homem mesmo, né? Homem, né, macho, né, no caso, né? Tô falando do homem ser humano agora, não. O homem, né? Entendeu? Enfim. O homem O macho. homem XX, né? XX é homem, eu esqueci agora. Eu acho que Não, é XX. XY é o homem, XX é a mulher. Perdão. O homem XY. Ele
essa fronte, né, essa relação entre ele, a indústria, o Estado, né, os bancos e a casa. Então, ele está nesse pivô entre indústria, banco, Estado, né, e ele depois tem que fazer esse pivô para casa. Né? Então, o homem, né, que era esse único provedor, né, de alimentos, né, de recursos para a casa, ele que se lançava lá para as linhas férreas trabalhar como ferreiro, ou se lançava em minas, né, e, por exemplo, né, quem quer ter um pouco dessa visão, por exemplo, aquela série lá, When Calls the Heart, né, que tinha no Netflix, eu parei de assistir, porque pra mim ficou um pouco chato, mas Eu no vi início, tudo. você viu tudo. Uhum. Mas você Ainda tem tem uma essa ideia, você temporada vê, possível. né? É. Mas você vê os homens, né, lá na mina trabalhando, é o cara que se coloca lá para fazer isso, né? E aí como é que o cara se coloca para fazer isso? E ele traz esse pão para casa, entendeu? Ele acaba caindo nesse falso entendimento que ele é o único importante, né, da residência da família onde ele vive. Né? Porque ele é o que Então, sofre riscos, né? Também. porque ele que sofre lá fora, ele que se suja, ele que se machuca, ele vê o colega dele morrer, é ele que vai pra guerra, né? Porque quando o país entrava em guerra era o homem que ia, né? Então, é como se não tivesse espaço, né, para a mulher opinar, gerir a casa, ou, né, enfim, se colocar mais. E ele Há também uma se entregar. demanda visível maior do homem, né? A gente vê É, a gente vê o que ele faz, né? E a mulher sim. tá dentro de casa, não tá visível o que ela faz. Aí que aconteceu, de modo geral, a mulher se cansou disso, né? Vieram movimentos, né, feministas e foi uma contra-resposta a isso. Aí a mulher, ela vai conviver com o homem no primeiro lugar, né? Vai conviver com o homem na academia, né? E nem foi muito conviver com o homem que está lá na mina, não. Né? Ela vai tentar empregos como de academia mesmo, como filósofo, né? Como a gente já vê de Edith Stein, né? Por exemplo, ou psicologia, né? Um pouco também relacionado à medicina e tal. Ela vai para a academia. Né? Então esse vai ser esse campo. Aí é uma coisa que eu tô parando para pensar agora. Posso estar falando uma enorme besteira, tá? Mas não seria muito o marketing não seria muito bom convidar a mulher a ir pra mina logo de primeira. Tipo, aquilo ali sabe, ser algo chamativo. Não, vamos convidar a mulher para ir à academia primeiro, para ela estudar e também ser, né, a detentora de saber, né. Não, Mas e eu era comecei menos falando, aceito na família também isso, né? A é, academia, de certa forma, ainda havia um controle parental ali. Enquanto na sim, mina, ela estaria totalmente liberta desse controle. sim. A mina, né, indústria férrea, né, enfim, essas coisas, né, de pegar a mina, né, trem, né, e levar para algum lugar, né, trabalhar em porto, essas coisas, esse trabalho braçal, né. Então, Sim. a mulher, ela, né, foi convidada a entrar, né, no trabalho acadêmico, trabalho mais intelectual, né. Então, e não era, acredito eu, que não era muito convidativo, não era um marketing muito bom convidar a mulher já a pegar no braço, né, nas coisas, né. Só que assim, a mulher se cansou disso, né, aí vieram várias revoluções, né, pá, aquela coisa, né, década de 60, revolução sexual também, que é uma versão mais, né, Sufragistas, né? é, por favor, né, não quero também, não estou preparado para falar exatamente cada ponto histórico também. Eu teria que ler mais sobre isso para fazer um episódio só para isso, mas também poderia fugir um pouco da proposta. Mas, né, a gente vê que se revolucionou muito, né, entrou em um progresso. Né? E hoje o homem, né, ele está numa contra-resposta da contra-resposta. Isso eu já falei em outro episódio, né, sobre os relacionamentos. Né? Os homens, né, XX, estão entrando numa espécie de falta de interesse por relacionamentos. Né? Isso já dei o nome, né, desses grupos, né, os MGTOW, por exemplo.
tomando as suas pílulas vermelhas, sabe? Isso não está muito claro, evidente ainda, mas eu acredito que vai ser uma onda que no Ocidente vai tomar mais proporções ainda, né? Então eu vejo muitos homens, mas isso eu não estou falando de clínica não, tá? Estou falando minhas idas à internet, né? Muitos homens falando que não tem jeito de se relacionar com mulheres, porque as mulheres hoje elas estão muito concentradas, né, em interesse material, em ser sustentada, em buscar homem, né, que dê suporte financeiro para elas. Hoje elas querem muito e só quer o que ela quiser, mas e nós que estamos sofrendo aqui há muito tempo? Então, por isso que eu comecei a fala dizendo sobre materialismo, entendeu? Porque sendo um reclamando do outro, né, nós estamos sempre ali não conseguindo superar esse campo do material, né, dos bens materiais. E aí, lidar com pet é mais fácil do que lidar com pessoas que têm interesse material, entendeu? E aí, é uma questão muito atual, né? Então, lidar com pet, você diz os animais, né? Animais, né? Uhum. Porque vai por mim, daqui a 10 anos você vai ter bastante gente falando de um fenômeno trocado de, em vez de os casais terem filhos, né, terem pets, e talvez daqui até 10 anos, antes de casais serem casais, eles não são casais, ou seja, não estão tendo casar. Tá? Nossa, você ainda tá sendo muito positivo, porque você tá botando uns 10 anos, isso já tá acontecendo. Se a gente for ver, os locais permitem muito mais entrada de animais do que a própria entrada de filhos. Sim, eu confesso, porque eu faço faculdade de enfermagem, né? Quem não sabe, eu já penso assim, cara, por que você não escolheu veterinária? Vai trazer um retorno assim. Já vezes eu penso isso. Mas enfim, então, é sério, né? Porque o retorno. Gente, eu tenho quase certeza, alguém já me falou isso. Eu tenho quase certeza que um veterinário ele ganha mais do que nutricionista e talvez até mais que o psicólogo, entendeu? Sim, veterinário em clínicazinha assim, né? É uma área que eu gosto muito. Pequeno porte, né? Então, assim, pra você ver, né? Na questão. Então, até me perdi um pouco aqui. Eu ia falar, né? Sobre o porquê eu tô falando dessa questão dos bancos, né? Com uma certa propriedade, respondendo um pouco a Dani que eu também eu ando fazendo. Porque atualmente, né? Eu tenho estudado bastante, né? Sobre mercado financeiro. Tenho operado assim na bolsa de valores e assim é um campo muito difícil, é uma ciência muito difícil, requer um psicológico muito bom, mas quando você pega para estudar o quanto a economia é complexa e uma parada que acontece em um outro continente muda o nosso, sabe? Muda o preço que chega, o que você compra, muda a economia de um país, é muito difícil, é muito complexo, mas saiba que, assim, por exemplo, os Estados Unidos não indo bem na sua inflação, na sua economia, ele não iria realmente a inflação lá está sendo maior do que o previsto, né? Isso faz o investidor dos Estados Unidos retornar mais para sua casa, vamos supor assim, investir mais no seu país, na bolsa do seu país, e tira um pouco ele colocar dinheiro em outros países. E ele colocar dinheiro em outros países significa a desvalorização da sua própria moeda. E o dólar fica mais barato. Se ele fica colocando o dólar em outros países, entendeu? E o dólar mais barato muda aqui o que a gente vai comprar, muda a gasolina, e vai mudar também pode mudar também a nossa inflação, né? Dessas coisas. E isso muda a relação entre as pessoas, entendeu? O poder, né, do que um vai querer comprar, não vai não, divisão de bens, né? Sabe? Então, tipo assim, tudo muito interligado, sabe? É mais complexo do que antigamente, né? Há 4, 5 séculos atrás. Mas é tudo muito interligado, entendeu? Isso é muito importante levar em consideração. E eu estava vendo, né? Já ouvi falar que quem tem aqui do Brasil, né? Brasileiro que tem o patrimônio em dólar, praticamente em dólar, 90% em dólar,
até mais, até menos, assim, tipo 60% em dólar. Essa pessoa, ela quer mais do que o dólar suba, né? Porque ela vai estar ganhando com o dólar alto. Ela vai estar muito Sim, feliz. ela vai estar ganhando com dólar alto. E aí, se ela tem um patrimônio em dólar com dólar alto, ela vai ter que torcer para que os investidores, né, dolarizados exteriores aqui para o Brasil percam interesse, né, na própria economia e investir no Brasil. Entendeu? Ou seja, o dólar tem que ficar escasso aqui. Tô falando de um modo bem por cima, sabe? Mas eu teria que torcer pro investidor perder um pouco de interesse aqui no Brasil para fazer com que o dólar fique um pouco mais escasso aqui e fique mais valorizado, né? E aí o Brasil não é um país assim completamente dono de si na sua economia, tirando a questão de commodities, né? Mas tecnologias ainda mais complexas, né? Ela depende muito dos outros países, né? Então, por exemplo, empresas como Netflix, eu tinha uma lista de empresas assim, como Amazon e tal coisa assim, essas empresas emergentes assim nos Estados Unidos, né, que tem muito potencial de crescer, que necessitam muito de tecnologias e empresas também de tecnologias, né, de computadores, de máquinas e tal, muito ligado, né, às bolsas americanas, né? Embora já chegou a um ponto de se globalizar muito bem, mas está muito ligado às bolsas americanas, né? E isso influencia diretamente aqui no Brasil, sabe? Isso vai influenciar, né, no comportamento das pessoas, porque as pessoas estão ligadas em produtos, sabe? E é a realidade atual, sabe? Ligadas em produtos. Tanto, isso é tão forte que a Apple, por exemplo, é mais que um celular, né? É quase um estilo de vida, porque se você tem um estilo de vida tal, você tem como comprar, né, a qualidade de vida, especialmente recurso financeiro, você tem capital para comprar a Apple, por exemplo, né, um iPhone, Sim. né? Isso é interessante, você falou de estilo de vida, tipo, se você for youtuber, ou instagramer, né, não sei como é que fala, quem posta muito Instagram, a pessoa ela tem que ter um iPhone, né, para ser bem sucedido naquilo, ela precisa de um iPhone. Todos os aplicativos, os testes começam pelos iPhones. Então, se você é influencer, você precisa ser desse estilo de vida, né, iPhoner. E muitos, né, e muitas outras empresas, né, acabam copiando, né, coisas que a Apple faz, né? Ela dá um passo e as outras vão atrás. Para trazer um pouco tipo, tem quase um iPhone, assim, sabe? A Xiaomi, né, que é aquela lá chinesa, ela fazia uns celulares um pouco assim até um tempo atrás, eu não sei atualmente, entendeu? Por fora, assim, né, parecia muito um celular da Apple. Eu já tive um Xiaomi, né? Algumas pessoas perguntam, você tá com iPhone e tal, não. Isso aqui é um Xiaomi e tal. E eu adoro o celular da Xiaomi, sério. Eu quero voltar pra lá. Hoje eu tô com Samsung, mas eu adoro o celular da Xiaomi. Mas enfim, então, e eu tava vendo recentemente, né, um investidor, né, que eu gosto, que eu sigo e tal, né, colocando, né, questões relacionadas à aposentadoria, né, porque a Europa está em diminuição, né, de população, assim, grande, assim, sabe? As pessoas não estão tendo filho, entendeu? Eu não sei se o muçulmano tem isso, tá? Porque tem muito muçulmano na Europa e eu acho que eles não têm muito essa... ou talvez a própria religião deles, né, não permitem muito ser muito contraceptivos, sabe? Mas vou falar Europa, né, não considerando tanto os muçulmanos que estão na Europa, né, mas está realmente reduzindo a quantidade de filhos e tal. E é isso que a gente estava falando, né, mais cedo de um outro assunto, né, a questão dos homens, as mulheres, a questão material, divisão de bens, né, relação de poder, e tudo isso que a gente que eu tô apontando, que eu acho que o materialismo hoje é o que rege, entendeu, as relações, sabe? As pessoas
para quebrar, para sair da matéria, né? Elas vão buscar suas estratégias, e a terapia, a psicologia é uma delas, né? Mas infelizmente até mesmo existem abordagens da psicologia que estão totalmente banhadas, né? E não conseguem superar o materialismo, né? Por isso que nós somos tomistas, né? Mas Verdade. mas então, né? Assim, é um pouco que eu estou fazendo hoje, né? O podcast é uma das coisas, né? Os atendimentos, valorizar mais o meu trabalho, né? Já vou aí completar 1 ano de formado e atendendo, então tá na hora de buscar mais valorização do meu trabalho. Isso até é uma coisa que valorização até mesmo assim monetária, sabe? Porque eu iniciei e tal, né, no ano passado, mas agora eu já vejo que o meu trabalho tem um valor, né, diferente do que eu colocava antes, sabe? E muitas pessoas realmente não vão discordar, né? Assim, terapia particular é cara, essas coisas, né? E olha que até o meu valor em si dentro do mercado é muito barato, né? Mas assim, cara, eu e Dani, por exemplo, nós dois aqui, nossos outros colegas também, cara, nós lidamos com aspectos da alma. Nós lidamos com aquilo que é o princípio da vida, A sabe? base, né, do ser. A base do indivíduo, né, da personalidade, do caráter, das suas emoções, das suas relações, sabe? Eu já tive, assim, intervenções em terapia que ajudou a pessoa a conseguir um emprego novo, sabe? E A assim, às passar vezes, numa né, prova, né? na Muita coisa. prova, É muita verdade. coisa. A gente tem uma Isso responsabilidade baseado muito grande. muito grande, né? E aí a gente às vezes se depara com isso, né? Com gente falando, é muito caro, não, eu sou, né, eu quero por plano de saúde, somente o plano de saúde paga o psicólogo muito pouco, né? Essa é a verdade, né? E a autonomia do psicólogo no plano de saúde é muito baixa, né? Não tenho O medo de tempo falar de isso. atendimento muda também. O tempo de atendimento é muito curto, sabe? E assim, por conta de questões de valor, matéria, tempo, assim, tem que ser curto, tem que passar pelo médico, que o médico que sabe, mas a formação da medicina, ela é mais, né, biológica, material, né, enfim, né, daquilo que é fisiológico, né, mas as questões da alma, elas não estão presas à fisiologia humana. Pelo contrário, elas são anteriores à fisiologia humana, né? É o princípio, né? Anterior no sentido de princípio, né? É um princípio da fisiologia, sabe? A filosofia é princípio, né? Então, é mais elementar, sabe? Então, assim, nós temos que valorizar o nosso trabalho, sabe? E as pessoas, né, que são satisfeitas com isso, fazer o quê, sabe? Eu sou, né? Eu penso assim, né? Se eu não der um valor para mim, né? Quem vai dar, né? Se nossa classe, né? E sobretudo a mais específica de psicólogos tomistas, não dar valor para nós mesmos, né? E buscar também fazer por isso esse podcast e tal. Mas quem vai dar, sabe? A sociedade, ela se pauta, como eu falei, gastei esse tempo todo para falar aí, questões materiais, sabe? É muito forte o prazer, né? O prazer e o prazer ligado à matéria, né? Então aí o terapeuta, né, que vai ser uma conversa na visão de muitos, né, vai ser uma conversa, não vale a pena, pô, como assim uma conversa vai me levar a melhorar alguma coisa, sabe? Pô, mas essa conversa não é conversa fora. Tá, tudo bem, essa conversa aqui desse episódio é um só na conversa, né? Eu tô falando um monte de coisa aqui que tá fora do eixo assim, de psicologia atomista, né? Tô pegando vários assuntos aqui.
Mas agora, indo pro campo profissional, não é uma conversa como essa aqui. Pô, uma conversa baseada em método, intervenções, planejamento, meta, reconhecimento, até também uma comparação com outras abordagens, sabe? É muito, muito, muito diferente, sabe? Então, assim. Verdade. Isso que você está falando assim me lembra, é uma coisa muito importante, né? Até uma crítica para nossa profissão é que, generalizando mesmo, nós psicólogos também estamos tendo muita dificuldade. Não dizemos para as pessoas o que é ser psicólogo, né? Nós falhamos muito nisso. As pessoas não sabem Sim. o que é psicólogo. E é essa a intenção do podcast, né? De certa forma, trazer essa compreensão para o público, porque as pessoas realmente não sabem o que é psicólogo e acham que é apenas uma perda de dinheiro, às vezes. E escolhem qualquer Sim. psicólogo, ou então não tem afinidade com aquele psicólogo e estão indo ali por ir, né? Ou porque tem o plano, porque aquele ali aceita meu plano. E não vê que aquilo ali está lidando exatamente com a sua base. E tem muito caso, gente, muito caso de pessoa que acaba, né, não vendo direito a real necessidade da psicologia, de procurar realmente um bom profissional, igual a gente procura um bom médico, né? Acaba tendo traumas na própria terapia, porque foi em qualquer lugar, né? Porque o plano aceitava ali, né? Porque não deu valor para aquele outro profissional, não deu valor que ele merecia, né? E foi naquele que cobra R$20 a sessão para todo mundo e atende 20 minutos. Não conheço nenhum caso assim, tá, gente? Mas tô dando um exemplo bem Isso acontece, né? palpável. Bastante. Pode acontecer, assim, né? Tipo, atende 20 minutos e cobra R$20 e não necessariamente quem cobra R$20 é ruim, tá bom, gente? Só tô dizendo um exemplo bem óbvio, né? E aí não deu pra tratar nada naqueles 20 minutos. Não dá pra tratar nada em 20 minutos. E aí você tá procurando qualquer profissional, não tá realmente procurando boas indicações, bons resultados. E aí você sai de lá com traumas absurdos. Eu até falei com o Epson uma vez, né, Epson? Eu te mandei um caso no Quora, não sei se é assim que fala a plataforma, o nome, mas Sim. de uma pessoa que estava traumatizada por causa de um psicólogo ruim que ela se deparou e ela não saiu a tempo. Não foi procurar um outro profissional que realmente trouxesse resultado, não foi dar valor, né, a essa profissão, igual a gente dá valor à profissão médica. Por exemplo, a gente não vai procurar qualquer cardiologista, a gente vai procurar o melhor cardiologista, né, se a gente tiver dinheiro também, não. A gente vai procurar o melhor cardiologista. Pô, vai mexer com o coração, cara. O que bombeia o corpo é fisiológico, né? Tem profissionais bons e ruins. A gente vai procurar um bom profissional. E vai dar valor àquele profissional. Por exemplo, o cardiologista, que, como você falou, Epson, mexe com o coração. Bombeia, né? Você, da área biológica, você sabe bem. A gente vai procurar um bom porque a gente não quer sofrer riscos. A gente vai pagar R$500 numa consulta porque a gente não quer sofrer risco e a gente sabe que aquele profissional vale aquilo. Então a gente dá valor. E aí, porque com psicólogo, né, que vai mexer é ótimo, né? Vai lidar com a alma, né? Que é o princípio do próprio coração, sabe? Vamos dizer assim, né? Um corpo sem alma, sem ânima, né? É um coração que não bate. Né? E onde está o valor nisso, né? O valor maior, assim, né? Ou pelo menos se não é maior, pelo menos, né, ser levado com mais carinho e consideração, né? Então, sim, já tive várias pessoas assim falando, olha, não vale a pena, ou quando fala valor de terapia, né, não responde mais, essas coisas. Mas eu vou fazer o que exatamente, né? Eu vou seguir com o meu trabalho, sabe? Com aquilo que eu tô fazendo. E provando, né? Pelo menos com podcast ou de outras maneiras, né? Que o trabalho, ele realmente é importante. Esse trabalho realmente é muito importante, né? Então, e a terapia não trabalha de modo instantâneo. Ela é uma construção. Né? Construção instantânea, você pode até ver na China. Mas, assim, os caras são rapidão. Mas, assim,
mesmo assim, cara, a gente não trabalha dessa forma, né? Até porque se a gente, cara, duvide do terapeuta que vai falar, né, que em pouco tempo vai fazer você chegar a isso assim, assado, porque se ele chega e fala isso, é porque ele está assumindo que ele está se impondo em cima de você. A terapia, ela tem um tempo porque você é você. O paciente é o paciente. O paciente hoje ele pode estar bem. Semana que vem alguma coisa vai acontecer, ele piora. E vai ter que retornar de novo naquela coisa, né? É o tempo da pessoa, né? Você se investe na sua própria autonomia, sabe? Então, isso também tem algo muito valioso, né? E o terapeuta, ele é, independente de ser tomista ou não, né? Ele, desde a sua faculdade, ele já aprende a lidar com o espaço, né, do paciente, do cliente, do usuário, enfim. E isso é muito importante, né? E eu não estou falando que a psicologia também ela é a única exclusiva disso também. Quando a gente dá importância, né, a um médico, por exemplo, né, no particular, que ele te escuta, ele deixa você falar até as coisas mais detalhes do seu cotidiano que pode influir, né, naquele sistema, sei lá, se é gastro, se é cardio, né, enfim, se é de outro sistema do corpo, né? Quando ele deixa você falar, você se colocar, isso aí é muito importante, né? E o psicólogo tem que fazer isso por excelência, ele faz isso por excelência, né? Aquele que busca não fazer isso, de uma certa forma, ele se perdeu eticamente no meio do caminho, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo hoje, né, para minha vida, é deixar, não ter medo de dar esse valor a esse trabalho, entendeu? É um trabalho de extrema importância, de muito valor. Não, não só aqueles terapeutas que acham que todo mundo tem que fazer terapia, porque tem gente que fala, se for no sentido de resolver problemas. Mas eu acho que todo mundo pode usar de um terapeuta, no caso psicólogo tomista, que isso vai dar com muita segurança, para buscar viver uma vida mais perfeita, né, mais virtuosa, mais equilibrada, isso sim. Não para apagar incêndio, né, mas para construir algo, um monumento, né, algo bem sólido, um monumento belo, tanto por fora quanto por dentro, né. Então, enfim, essa, né, é minha visão, minha opinião sobre a psicologia, né, e colocando, né, também o que eu estou fazendo hoje, né, e sobre vários outros assuntos que a gente foi colocando ao longo do caminho, né. Mas já acredito, né, que foi uma conversa proveitosa, né. Isso não é, novamente, recomendações, dizer que eu estou certo, se isso é verdade absoluta ou não. Uma boa parte, né, dessa conversa veio, né, por conversa, só uma conversa mesmo, mas eu acredito que cada um vai conseguir também fazer seu discernimento, né, o que foi dito que é menos sério, né, nesse aspecto, e quando realmente é mais sério, como esse finalzinho agora. Não, esse finalzinho agora eu tô realmente falando de modo mais sério, né? E é isso, sabe? Eu concordo inteiramente contigo. Faço das suas palavras as minhas. E é interessante esse negócio de só na conversa, porque vocês, telespectadores, vocês que estão nos escutando, vocês querem se identificar com pessoas, vocês querem nos conhecer, né? Quem é essa pessoa que está falando no podcast, né? O que ela pensa? Sim. Quais os propósitos, né? Então é essa a intenção do Só na Conversa, vocês nos conhecerem, se identificarem, ou então criticarem algum assunto, né? Também nos ajudar a evoluir em determinados aspectos. Então essa é a intenção do Só na Conversa. Vocês estarem aqui com a gente também, de certa forma, né? Próximos. Nos aproximar, né? Um dos outros. Sim. Bom, espero que isso tenha sido proveitoso, né? Que a gente tenha chegado a
cumprido essa meta, chegar a essa intenção e fazer. Bom, Dani, agora eu me despeço de ti, beleza? E eu espero você até para o próximo episódio. No próximo episódio, iremos falar sobre o temperamento fleumático e algum outro assunto que a gente ainda não decidiu, Dani, mas talvez ao longo da semana a gente vai decidir. Mas sobre o temperamento fleumático está totalmente garantido para a gente falar. A gente vai falar sobre o temperamento da Dani, tá bom? Isso aí, agora é minha área, agora né? É sua área, tá certo? Então, Dani, obrigado por hoje. Muito obrigada aí. Isso, obrigada pela participação. Tchau, pessoal. Tchau, Epson. Muito obrigado. Gostei muito. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.